E aí, pessoal, vamos lá para aquele resumo, então, porque daqui a pouco vamos fazer as atividades, né? Essa aula tá tranquila, tá fácil, só tem caso, primeiro caso, segundo caso, terceiro caso, Só né? isso. Mas beleza. Mas prestando sempre atenção, fazer os cálculos com calma, porque tem aquela questão de potência de base 10, números grandes, números pequenos, então sempre tomar cuidado com isso que vai tranquilamente. Usa a calculadora aí que dá para resolver. Vamos lá? Justamente, vamos lá. Começando aí nossa revisão. Forças magnéticas sobre carga elétrica em um campo magnético uniforme. Olha, quando V é paralelo a B, nenhuma força age, movimento retilíneo uniforme, né? Quando V é perpendicular a B, a força magnética age perpendicularmente aos planos formados por V e B. Então, tem aí o força ou campo, que você quiser, né? Isso. Mesma equação. Usando a regra do tapa, do empurrão, né? Aí, se você tiver um ângulo qualquer entre 0 e 90, você decompõe a parte perpendicular usando o seno. Então, fica BQV seno de θ, né? E a regrinha do empurrão, certo? Então, um empurrão aí, muito bonito. O movimento de uma carga elétrica é um campo magnético uniforme. O primeiro caso, V paralelo a B, né? Que pode ser tanto 0 quanto 180, que é Isso. só para mostrar, né? Que pode ser nos dois sentidos, mas com a mesma direção. E a carga, movimento retilíneo uniforme. Porque não tem aceleração, não tem como você, né? Quando é perpendicular, a carga executa um movimento circular uniforme e um plano perpendicular ao vetor B. É porque a força magnética vai apontar para o centro, né? Então vai ficar Justamente. girando. E ela é girando. perpendicular a B, então... O valor em também. módulo vai continuar o mesmo, mesma velocidade. A direção da velocidade que muda, né? Cada Isso. ponto, a direção vai mudar, mas o valor numérico da velocidade... Vetorialmente ela muda, Isso. não muda escalarmente, né? O raio, né? Fazendo a decomposição, na aula nós tivemos toda a muda, mostrando de onde veio o período Isso. também. E o período não depende da velocidade, bem simples de entender isso, tá? Então, o cálculo do período é o intervalo de tempo que corresponde a uma volta completa, né? Então, utilizando lá do primeiro ano, né? Velocidade Isso. é distância pelo tempo, só que aqui a distância é de uma volta, círculo, né? 2π vezes r, e o período vem aqui para substituir o tempo comum para o tempo de uma volta apenas. Substituindo o valor de R, que foi mostrado no slide anterior, né? Que é este valor aqui, massa, velocidade, campo e carga, esse V aqui ó, vai desaparecer, então o período não depende da velocidade. Então você pode utilizar aí, você vai ter o quê? Dependendo da intensidade do campo, do valor da carga ou da massa, você vai mudar. Aqui dá para perceber, né, que a massa é diretamente proporcional. Aumentei o valor da massa, eu vou aumentar o período, né? Como se você pensasse que é uma massa maior para fazer girar. Mas se eu aumentar o campo, eu vou diminuir esse período, né? Então o campo vai atuar... mais intenso, exatamente. Menor tempo. E a carga a mesma coisa, aumentando o valor da carga e mantendo a massa, eu vou... Porque não adianta também eu dobrar os dois valores, né? Que acaba sendo proporcional. E o último, helicoidal, né? Quando não é nem perpendicular e nem é paralelo. Ela vai estar inclinado nesse meio termo aí. Então, vai ter uma velocidade apontando na mesma direção do campo, movimento uniforme, né? Retilíneo uniforme, e vai ter o outro tentando fazer girar. Então, ao mesmo tempo que gira, empurra ele no sentido do campo. Então, vou ter um movimento helicoidal, né? Hélice cilíndrica. Muito bem. Então, é só prestar atenção direitinho nesses casos. Então, pessoal, vocês vão lá para as atividades. Já, já nós voltamos com as correções. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta, né? Lógico. Estamos de volta. Já fizeram as atividades, agora nós vamos tirar dúvidas, né? Alguns casos pode ser teórico, só de olhar, isso aqui vai ser um movimento tal, é paralelo. Ah, não, é oblíquo. Ah, não, é perpendicular. Então, você vai dizer qual é o tipo de movimento que eu vou ter.
Ah, tem que substituir. Aí substituição, né, gente? É pegar o valor, colocar na equação e fazer cálculo. Justamente. Isso aí é matemática pura. Vamos lá? Então, iniciando aí. Primeira questão aí, ó. Na figura abaixo, tá aí, ó. Figura. Aqui. O fio retilíneo longo transporta uma corrente elétrica de uma intensidade I. Uma partícula carregada com uma carga Q positiva se move com velocidade V perpendicular ao fio. Olha bem, tem uma carga se movendo, lembrando que o campo, a corrente elétrica ali, o fio condutor vai criar um campo magnético. Aí é a primeira o campo regra, magnético é perpendicular e cilíndrico em torno, né? Tem que lembrar. Isso. Então, pessoal, olha só, nós vamos Regra usar da- duas regras, né? Isso. Primeiro, regra número 1, corrente, ela está dizendo que está para cima, então vai estar girando, né? Justamente. Depois nós vamos usar o quê? Velocidade, campo e o empurrão, porque como a carga é positiva. Vamos lá. Então, continuando aí. O campo magnético é a regra número 1. Isso. Porque tem que saber ele aí como é que ele é. Então, é correto afirmar sobre essa situação que na posição da partícula indicada na figura, Primeiro. a força magnética atuante sobre a partícula e o campo magnético produzido pela corrente têm direções paralelas. Ou será que a corrente e o campo magnético, por ela produzido, têm direções paralelas, mas ao mesmo sentido? Aí tem que lembrar o que é direção, sentido, tudo Isso, certinho. justamente. A corrente e a força magnética sobre a partícula têm direções paralelas, mas sentidos contrários. A aceleração da partícula causada pela força magnética é paralela ao vetor V. E o movimento da partícula não é afetado pela presença da corrente. Então vamos lá, né? Primeira regra é saber para onde está apontando o campo magnético gerado pela corrente. Por essa corrente elétrica aqui. Então, você, fazendo a regra da mão direita, você vai ver que é para dentro. Ele vai estar circulando aqui, né? Ó, entrando para lá. Ó. Então, se fosse aqui, estaria saindo. Então, são dois casos. Então, aí, porque regra número 1. Fez a regra número 1, o que vai acontecer? O dedão aponta para o sentido da corrente e os dedos no Isso. sentido do campo. Pronto. Então, agora, aí... regra do tapa. Você sabe que está entrando. Então, os Né? dedos na direção, tipo, entrando no monitor e o polegar aí na direção da velocidade, empurrão para baixo. Como a carga é positiva, no sentido do empurrão. Agora você tem que ler qual das opções fala exatamente isso, que é a letra C. Ó. A corrente, olha só, a corrente e a força magnética sobre a partícula tem direções paralelas e sentidos contrários. Olha aí. O que está dizendo? A corrente é essa aqui, ó. Tá na, vamos dizer assim, na vertical para cima e a força magnética na vertical para baixo. Mesma direção, sentidos opostos. Então aí, eu poderia dizer que o vetor velocidade e o vetor força magnética são perpendiculares? Beleza, aí estaria certo, né? Que é praticamente certeza. Se V é perpendicular aí, também. V é perpendicular aí. Tem várias afirmativas, mas no caso, essa aqui é a correta. Corrente e força magnética, mesma direção e sentidos contrários. Aqui uma questão número 2, né? Um próton é lançado, se é próton, já sei que é uma carga positiva. É lançado com velocidade V num campo magnético B, nos casos 1, 2 e 3. A força magnética é, respectivamente, mais bem representada por... Você tem 3 casos. Primeiro, velocidade vertical para cima e campo magnético na direita, horizontal para a direita. Segundo caso, a velocidade está entrando, a partícula está entrando no monitor e o campo magnético na horizontal para a direita. E para finalizar, campo magnético na vertical para cima e a velocidade na horizontal para a direita. Na aula nós vimos que se mudar um e o outro, muda o sentido da força, né? Isso. Então vamos lá. Nós temos 3 casos. Primeiro, vamos lá, fazer um por um. Se você usar a regra da mão direita, você vai ver aí velocidade, polegar e campo, o restante dos dedos. Você vai ter um empurrão, você vai ver que está entrando no monitor. Então, primeiro caso, olha aí. Opa, já até deu a resposta. Entrando. Primeiro caso, entrando no monitor.
Segundo caso, se você colocar a velocidade aí, ó, o seu polegar entrando na direção do monitor e o campo restante para horizontal para a direita, você vai ver que ele está para baixo, força magnética, empurrão para baixo. E se o primeiro caso está entrando, o último caso que inverteu, Só inverter, sabe que é saindo, é. Então aqui, ó, está saindo. Letra E, né? Então, letra E. Só é fazer a regra da mão direita direitinho que você faz. Então, pessoal, dá uma olhadinha Só fazer aqui. que você faz. Faz certo, né? Faltou a palavra certa. O que acontece? Okay. Ó, se você tem aqui, ó, velocidade e campo, você vê que vai para lá. Se você inverter, o que você vai fazer? Fazer isso, ó. Tem que vir para cá, né? Tá aqui para frente. Eu vou inverter, jogar isso aqui, ó, e esse para cá. Campo, velocidade, vindo para cá. Justamente. Se eu inverter, ó, velocidade e campo, indo para lá. Ah, mas tem o outro. O que era? Você tinha velocidade indo na direção do monitor e esse daqui... O F está para baixo. A palma da mão está apontando para baixo. Para baixo. Então, tem os 3 casos. Certinho? Empurrando para baixo. Vamos falar, né? Não fez nenhum cálculo até agora. Justamente. Vamos lá. Então, continuando. Uma questão de Enem agora? Vamos lá, então? Questão do neném. O enunciado a seguir refere às questões 3 e 4. Enem tem isso também. Ele precisa de 2, 3 de uma só. Uma partícula com carga de 3 vezes 10 a menos 8 coulomb. Positiva, né? Já está falando. É lançada em um campo magnético cuja intensidade é 2 vezes 10 a quarta Tesla. Você não precisa falar 2,0, é 2. Com velocidade de 5 vezes 10 a sexta metro por segundo. Em uma direção que forma um ângulo de 60 graus com a direção do campo magnético. Lembrando agora a decomposição, né? Então, tá aí. E aqui já está até representado, né? Esse B está parecendo um pouco estranho aí, ele está no mesmo plano que B. Porque aqui vai ficar aqui, ó, V... Ficou um pouquinho estranho aí, né? Como se não fosse perpendicular, mas... Isso. Tem um V perpendicular que é o que interessa pra gente, né? O paralelo não afeta em nada. Justamente. A questão 3. A questão 3 é teórica, pode ver, ó. A força que atua sobre a partícula lançada tem a mesma direção e o mesmo sentido de B. Olha a aqui. força é sempre a mesma direção, o mesmo sentido? Aqui né? já está até respondido. Já mostrou aí. Então aqui não... Mesmo assim, só de olhar já saberia a resposta, com certeza. Mas vamos lá. Mesma direção, mesmo sentido de V, não pode, sabe que não pode também, né? Mesma direção, mas sentido contrário. Ou direção perpendicular ao plano de B e V e sentido para cima. Perpendicular B e V e sentido para baixo. É só olhar o desenho e ver que sentido podem, é para né? cima. Essas 3 são eliminadas. Por quê? Porque está falando na mesma direção. Não interessa o mesmo sentido ou não. Mesma direção não sempre pode. Perpendicular. Aí entra as duas, né? Porém, está dizendo aqui a direção perpendicular ao plano BV e sentido para cima. Já foi aqui, ó. Olha lá, para cima. Então aqui já foi. Era para aparecer esse vetor, né? Mas tudo bem, já está aí. Essa quem quer, né? Essa foi dada. E a quarta, intensidade da força que atua sobre a partícula é aproximadamente. Então, olha só, toda vez que fala aproximadamente, pessoal, prestar bastante atenção, dá uma olhadinha aqui. Às vezes o aluno, matemática é exata mesmo, mas quando fala aproximadamente, vai mudar muito pouco e não tem condições de ter na mesma resposta um resultado tão próximo um do outro. Se for feita assim, é uma questão mal feita. Por exemplo, se eu quero um resultado, deu 1,5, lá eu só tenho 1,6 ou 1,7, você não vai errar. Então, por exemplo, poderia ter ali 1,6, 1,9, está muito longe. Ou 1,2, já está longe. Então, sempre você vai ter, né, Décio, um resultado... Justamente. Mas eu vou fazer tudo certinho. Tá? Não se preocupe, o resultado aproximado... Lembrando que o 160 é a dízima periódica infinita. Você não teria vai usar como dar exato. O de 30 é 0,5. Então, tem como fazer um número exato ali. Mas o outro não tem, já é 0,866 e o negócio é infinito. Se for fazer 3,14 do pi, você colocar no cálculo, você faz, diminui. Mas se você for lá, apertar pi e colocar o valor dele, dá uma dízima. Aí ele aproxima mais ainda do resultado. Justamente. Entendeu? Então, a proximidade do resultado é isso. Vamos lá? Então, aqui é só substituição, tá? Então, o que acontece? A intensidade vai ser dada por quem?
Força magnética é E o campo. seno de θ. Deixa Lembrando eu- que o ângulo é 60, não é 90 Isso, e nem eu vou 0, mudar a nem cor aqui. 180. Vou mudar a cor do pincel aqui para amarelo. Pronto. Então aqui eu tenho ó, campo, Amarelo carga. não enxerga. Professor, só está precisando usar aí. Vamos lá. Botar esse aqui, roxo. Pronto. Tá aqui, ó. Campo, Agora sim, professor. carga, Gostei. velocidade e centro. Aí o que que acontece? Lá não falou que é perpendicular, tem um ângulo. Esse ângulo vale quanto? 60. Sendo de 60 aproximadamente 0,866, 8,86 ou 0,86, 0,87. Depende da sua aproximação. Não vai mudar tanto o resultado. Não vai. Substituindo o valor do campo, da carga e, que aqui é do módulo, não interessa, só interessa a direção da força magnética, questão do sinal, e o valor da velocidade, 5 vezes 10 a 6, velocidade muito alta. O que você faz? Multiplica valores que não são potência de 10, 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Está aqui, ó. Só valores que não são potência de 10. Depois, repete a base e soma os expoentes. Então, você vai ter 4 menos 8 mais 6. Dá para perceber que dois valores são positivos. É 10 menos 8, 2. Então, 10 ao quadrado. Aí sim entra aquela situação. Ah, professor, mas na outra questão tinha um 6 a mais, outro 6, outro 6. Depende. Quanto mais 6 você usar, mais preciso vai ser a sua resposta. Mas como aqui é aproximado, vocês vão ver que não vai ter problema nenhum. Então, nós chegamos em que resultado aqui? 10 ao quadrado. Lembrando que lá tudo é quilonewton. Quilonewton é 10 a terceira. Esse que é o problema. Tem que transformar. Então, vamos lá. Quilo é igual a 10, que é, no caso, isso aqui, ó. 10 a terceira. 1000. Então, eu tenho que ter um valor 10 a terceira. O que eu faço? Passo a vírgula para a esquerda Isso. e somo 1 aqui. Porque eu diminuí o número, aumentei a potência. Então, 2,58 vezes 10 a terceira newton. Ah, professor, que resultado vai ser? Gente, se você observar, 2,58 é praticamente 2,60. Que está muito longe de 3. 2,60. O zero não precisa aparecer, né, Décio? Exatamente. Zero à direita ali depois da vírgula. Até porque ali está todos com uma casa decimal após a vírgula, né? Isso. Então, na realidade, esse aqui, ó, esse aqui é K. E esse aqui eu posso arredondar para 2,6 e achar o meu resultado. Por que eu falo isso? Às vezes o aluno fica muito desesperado de achar o resultado. Ah, professor, mas não tem 2,58. Por isso que se fala aproximadamente. Então, mais próximo, lógico que é 2,6, né? Não pode dizer que é 3, em hipótese nenhuma. Se tivesse o 2,58 aí, você poderia marcar. Sim. Porque também era aproximado, não era certo. Mesmo assim, seria aproximado. É. Aí, pessoal, olha só. Aí entraria, por exemplo, porque um poderia usar 0,86, 0,866, 0,87. Então, poderia mudar um pouco. Então, se eu... Ah, não, tem que ser 2,58. Não, poderia ter encontrado um resultado mais... 2,6 é praticamente o resultado que vai dar. E eu coloquei 2,6 e 3. Já foi subindo. Não tem nenhum resultado tão próximo ali. Que aí seria difícil colocar 2,7, 2,5. Aí ia comprometer nossa resposta. Mas desse jeito tá tranquilo, né? Tá. Eu acredito que até uma próxima aula. Exatamente. Então, até mais, gente. Até a próxima.